Jai Ganga Ma, Jai Ganga Ma, Jai Ganga Ma, Jai Ganga Ma, Jai Ganga Ma. Jai Ganga Ma, Jai Ganga Ma, Jai Ganga Ma, Jai Ganga Ma, Jai Ganga Ma. Bem-vindos hoje aqui no Neuróticas. Zen. Iremos falar sobre a importância dos leucócitos, o conhecimento sobre o que é isso, principalmente em relacionamento. O que são os leucócitos? Os leucócitos são os nossos glóbulos brancos. Glóbulos brancos. Nossos glóbulos brancos. Do nosso sangue. Isso. Ele é responsável pela defesa do nosso organismo, então ele combate as infecções. E nele, ele tem contido nele toda a Informação genética. Isso, obrigada. Do nosso DNA. Toda a informação genética do nosso DNA. Então, a gente quer trazer um pouquinho do conhecimento sobre a importância na questão do relacionamento. Porque quando a gente beija outra pessoa, ou a gente transa com outra pessoa, a gente troca fluidos de alguma forma, e até transplante de órgãos, parte... Escuta bem o que eu tô dizendo. É bem sério isso. É bem profundo. Parte da personalidade, emoção e sensação do outro fica em você. E o seu, dele também. Então, me pergunto, micareta, né? Quantas vezes? Quanto Micareta. cruzamento de tudo. Como tá todo mundo ligado um no outro mesmo. Nossa. E aí eu fiquei pirando, porque, sei lá, se eu beijo um cara que já beijou 50 antes de mim, então eu tô com um dele mais dessas 50. Chocante. É uma matemática assustadora, eu acho. E a gente quer falar um pouquinho sobre isso mesmo, pra ter essa consciência de do quem você tá beijando. A gente vive num mundo agora de muita... A tecnologia, não sou contra a tecnologia de forma alguma, mas ela influenciou nisso. Que é, a gente tá muito mais sozinho, a gente tá cada vez mais aqui nesse quadradinho, nessa telinha, nesse tamanho, nesse formato, e não tá tendo mais o toque com o outro, o abraço, o carinho. Tô falando de extremos, tá? E isso fez com que a gente se separasse de nós mesmos, e isso faz com que a gente se sinta cada vez mais carente. E o nosso corpo físico acha que, se a gente não está atento ao nosso corpo espiritual, nosso corpo físico ele quer suprir essa carência de alguma forma. E a inteligência dele está aqui na matéria, que é o quê? Outro corpo físico. Então eu acho que se eu beijo alguém, ou eu saio com alguém, ou eu tô com alguém, eu tenho carinho daquela pessoa, isso me supre. Então tá todo mundo querendo ficar, sem entender o que o outro realmente é, ou quem é essa pessoa que eu tô beijando de verdade, né? A Cristina, ela fala muito de um cara que chama Paul Pierson. Paul Pierson, acho que é o nome dele mesmo. Que é um cara que, enfim, não era escritor nem nada. E ele teve que fazer um transplante, se eu não me engano, foi uma válvula do coração, que ele teve que receber uma. E depois que ele fez esse transplante, depois de um tempo, ele começou a perceber que ele estava a fim de escrever. Estava dando vontade de escrever e ele começou a escrever livro. E aí ele foi pesquisar e viu que a válvula do coração que ele recebeu era de um escritor. E isso começou a... Peraí, tem alguma coisa aqui, né? Na cabeça dele. Então tem vários casos. Tem um caso, por exemplo, de uma menina que recebeu um transplante de coração também, um coração de uma outra menininha. E depois que ela teve o transplante no corpo, o coração no corpo, ela começou a sonhar com o cara... Você lembra dessa história? Não sei. Da Cristina. Ela começou a sonhar com o rosto de um homem. Um rosto, e começou a falar para os pais e tudo. A família tinha um amigo que era delegado e começou a pesquisar. Então a menina foi na delegacia, descreveu como era o cara, tudo, pesquisando. Eles viram que esse rosto que ela via era do assassino que matou a menininha que doou o coração para ela. Então ela até cita um filme, eu ia até pesquisar o nome do filme, esqueci. Se eu não me engano é com a Jessica Alba, talvez. Que ela recebe um transplante de córnea e ela começa a ver o que aquele cara, de um assassino, se eu não me engano, e ela começa a ver todos os crimes que aquele cara cometeu.
Então ela tem um momento que ela prefere voltar a ser cega de novo, porque aquilo estava atordoando ela, né? Claro que ali tá a ficção, mas é um pouco isso mesmo. E aí o Paul Pierson, então, ele decidiu fazer um teste científico. Isso tudo que a gente está falando, desse cara, do Paul Pierson, dessa questão do leucócito, já é comprovado cientificamente. Que eu acho mais chocante aí. Tchan, tchan. Tchan, tchan. E ele fez assim, ele pegou, tipo, vou trazer pra nós aqui. Mariellen é a nossa voluntária. Então Mariellen vai salivar num tubinho de ensaio. Então Mariellen vai ficar na salinha ali do lado assistindo um filme e esse tubo de ensaio, com a saliva dela, vai estar em outro lugar, em outra salinha. Mariellen está assistindo um filme de terror, de repente um espírito aparece e ela leva um susto imenso. O que aconteceu? O leucócito dela lá no potinho vibrou, ele se movimentou. Então foi, peraí, tem alguma coisa aqui. Então eles pegaram esse potinho da saliva, da nossa aqui, da Mariellen no caso aqui, levaram 90 quilômetros de distância daquele lugar. Ela continuou sentada nessa linha assistindo o filme, apareceu outra coisa, ela se assustou e a 90 quilômetros o leucócito vibrou. Então o que o Paul Pierson fala é o quê? Que existe uma onda vibratória que liga o leucócito ao corpo. Então isso quer dizer o quê? Você beijou a pessoa, não interessa a distância, vai estar vibrando. Fico com alguém, não sei direito o que é, mas talvez é uma pessoa mais depressiva, uma pessoa que está triste. Fiquei, essa noite foi incrível. No dia seguinte acorda angustiada, nem sei porquê. Provavelmente você pode estar sentindo parte do que o outro está sentindo. Tem alguns casos que ela relata assim também sobre isso. Às vezes a pessoa está com raiva, vai ver, conversa com a pessoa que ela beijou, aquela pessoa está com raiva. Então ela fala muito para sentimento que às vezes a gente tem. Eu tenho muito isso às vezes até. Sentimento tipo, de repente tô ótima, de repente dá uma raiva repentina. Quem que você tá beijando? Que uma raiva repentina, um saco. Às vezes uma tristeza, angústia, isso já é. Mas também às vezes tem umas alegrias repentinas ótimas também, não é? Mas olha que curioso, né? Imagina que é um casal, né? É muito forte. É muito forte mesmo. Ela... Tudo é sentido, ainda mais se existe cumplicidade, né? Se existe mesmo aquela ligação de como se potencializa um casal. Isso a gente está falando, às vezes, olhando por esse lado um pouco negativo, desse jeitão que o mundo tá, porque é muita energia se cruzando, né? Você não sabe, muitas vezes as pessoas se beijam, transam e não se conhecem, não sabe o que aquela pessoa está passando na vida, o que ela já passou e tal. E aí, quem tem esse conhecimento, né? São poucas pessoas que estão acessando isso. E muita gente começa a achar que é coisa dela. E eu acho que o mundo está muito assim. Todo mundo desconectado de si e meio que se perdendo nessa onda de estar todo mundo completamente desequilibrado, assim. Sim. Essa é uma das coisas, né? Que também desequilibra o ser e ele não se percebe. E aí olhando então para esse lado negativo de que quantas frequências se cruzando e a gente não entendendo o que é tudo isso dentro de nós, e nem o outro, e ninguém. Mas também um casal que tem cumplicidade, que eles se potencializam, que estão caminhando numa direção. O que é um casal? O que é esse casal que troca esses conversa, leucócitos, né? E que tem os mesmos pensamentos ou que estão construindo coisas. Olha como isso também se potencializa. Os dois se potencializam nessa troca. Né? Um que um está sentindo, o outro já sente naturalmente. E aquilo cria, né? Eles vão co-criando com uma força muito maior ainda as coisas. Que incrível, né? Por isso que a gente fala também a importância, né? E é isso que busco pra mim, na verdade, enquanto relacionamento. A verdade, né? Às vezes, realmente, talvez você sentiu atração por uma outra pessoa e você tá com alguém. E aí eu vou me chibatar, eu vou não. E se o outro percebe, você conversa. Não sei porquê, mas realmente senti atração. Tá, aí se você vai executar ou não, já são outros 500. Isso cada casal se conversa, mas a importância de comunicar. Ela fala também de um caso... Ela dá um exemplo, na verdade. Tipo, um marido fiel, né? Nos padrões que a gente diz que é fiel, trabalhador e tal, saiu do trabalho, parou o carro no semáforo e olha do lado e vê uma mulher linda e ele sente desejo por aquilo. Na cabeça dele, olhar, desejar não é trair, e sim só se fisicamente executar. Tudo bem, certo ou errado não importa. É o que ele pensava. Aí, de repente, a mulher dele liga e fala, amor, tá tudo bem? No mesmo instante. No mesmo instante, enciumada. Sem saber por que ela tá enciumada. Por quê? Porque o leucócito dele vibrou ali e ela sentiu o ar.
Se tá ligado, ela sentiu. E aí, às vezes, o casal discute, porque ele na razão dele, porque de fato ele não traiu, e ela achando que ele traiu. Na razão dela, comunicando o que ela sentiu. Então, olha que doido tudo isso, né? E olha que engraçado, eu encontrei um amigo uns tempos aí, e ele falando da relação dele com a mulher dele, né? E aí falei um pouco dessa coisa do Leucócitos com ele, e ele achou o máximo e tal. Ele falou, nossa, então é por isso, meu, que às vezes que eu traí minha namorada, era batata. O dia que eu traía ela, no outro dia ela vinha um amor comigo, ou ela começava a comentar umas coisas do nada, assim, como ela percebia, sabe? Ela percebia, todo mundo percebe. Só que a gente tá nessa vida tão automática, você percebe, mas você não dá ouvido pra você mesmo, você vai no batidão, né? E aí ele relatando, assim, nossa, era por isso que ela ficava assim, porque eu não me conformava, assim, porque acho que ele viajava muito, não tinha como ela saber, sabe? Mas ela mudava, ele falava, ela mudava, sem ela saber nada, não tinha como ela saber, mas ela mudava. E agora me veio também na cabeça a questão que o povo fala que mulher tem sexto sentido, né? Mas na verdade todos temos, todos os sentidos aí. Eu acho que talvez a mulher, por ela ter, como diz um amigo nosso, mais de 3 emoções ao mesmo tempo, por ela conseguir, né, essa loucura que é a gente, né? A gente é uma loucura, Mel.